Eu acordei obcecado com esse negócio, cara. Porque, assim, a briga tá maravilhosa, cara. Ponto a ponto. 2 timaços, cara, que vão também disputar a Libertadores. Eu acho que a reta final mais insana que a gente, no bom sentido que a gente teve, né, era dos pontos corridos, pela qualidade dos times que estão disputando o título e ainda disputando a Libertadores. Aí, pô, você para pra pensar que no meio disso tudo... Tu ligou pro Cruzeiro? Eles devem estar achando ótimo. Pro Cruzeiro não, é verdade. Pro Cruzeiro não. Aí no meio disso tudo, eles vão ter que... Pô, o Palmeiras tem que jogar com o Galo fora de casa. São jogos que estão marcados. Vai mudar, tá? Eu acho que vai mudar isso. Mas o Palmeiras tem que jogar contra o Galo na Arena MRV e contra o Santos na Vila Belmiro com 8 desfalques, cara. Com 8 desfalques, brigando pelo título. E o Flamengo tem que jogar um Fla-Flu, Fla-Flu. E contra o Sport, beleza, mais molezinha. Mas, ainda assim, são 2 jogos importantíssimos, cara, na briga pelo título. Com 8 desfalques, sendo que até o fim do ano você só tem uma semana, só uma semana, que não tem jogo. Até o fim do Campeonato Brasileiro, de meio de semana, né? Você tem jogos marcados para o meio de semana e para o fim de semana. Então é muito difícil você ajeitar o calendário. E é justamente nessa semana, entre o domingo 23 e o domingo 30, né, que é a semana da final da Libertadores, que eles vão poder jogar, depois a gente mostra isso, diretor, que eles vão poder jogar no meio da semana. Então, isso é um fato. Vai ser marcado um jogo de brasileiro nesse meio de semana, numa terça-feira, porque na quarta eles têm que fazer check-in em Lima. Que jogo será esse? Ainda não se sabe, mas ao longo do programa eu esmiuço a minha preocupação, não sei se é a mesma de vocês, mas eu estou obcecado nesse assunto hoje. E o senhor, está obcecado com o que, Lédio Carmona, nessa terça-feira? Bem-vindo, hein? Boa tarde, Isaac. Roger, Bruno, primeira vez aqui no Seleção, hein? Chegou o dia, né? Chegou o dia. Faz 11 anos que a gente espera por esse dia, 13, não é? É verdade, é verdade. Isaac, eu também estou obcecado por esse assunto, cara, porque, na verdade, se isso não mudar, se essas datas não mudarem, e realmente a data FIFA prevalecer, não é culpa da data FIFA, é culpa da CBF marcar jogos no dia seguinte, ou nesse caso, durante a data FIFA. É uma sabotagem ao produto, ao campeonato. É simples assim. O campeonato está sendo sabotado. Não importa quem. O campeonato, o produto, o grande campeonato que a gente tem esse ano, o grande campeonato do futebol brasileiro, que custa muito caro aos detentores de direitos, custa muita emoção, muita adrenalina ao torcedor, desgaste aos jogadores, está sendo sabotado. Isso aí é sabotagem. Voluntária ou involuntária? É uma sabotagem ao produto. Então, eu espero que isso mude. E acho, aí, já dando a minha opinião, acho que quando o Ancelotti fala ontem que a prioridade é a Copa do Mundo, até é, mas não nesse momento. Ele, por exemplo, ele poderia ajudar. O que muda? Eu discordo de você, cara. O que muda na vida dele? Não, é a minha opinião. O que muda na vida dele e do Danilo é ele convocar o Danilo para essa data FIFA. Ele já treinou o Danilo 380 vezes, não vai mudar nada. O Vitor Roque, você até discute, ele não conhece o Vitor Roque, nunca trabalhou com o Vitor Roque. Então, se cada um cedesse um pouquinho, ajudava, entendeu? Por que vai adiantar para o Bielsa convocar o Arrascaeta agora? Pô, mas aí tinha que fazer uma... O que o Bielsa tem a ver com o campeonato? Não tem nada a ver, eu estou dizendo que se cada um ajudar... Os caras têm que fazer uma videochamada com um técnico de várias seleções para falar, galera... Eu estou dizendo que o bom senso tinha que ser geral, entendeu? O futebol brasileiro, nesse momento, está vivendo um momento peculiar. Vamos tentar ser... Porque, por exemplo, o Uruguai, convocar o Arrascaeta agora, e daí, cara? Mas qual é a chance dos sul-americanos quererem ajudar o futebol brasileiro se eles já estão sendo... viu o Flaco nas 2 últimas janelas. Será que ele precisa chamar o Flaco agora? Enfim, não evidentemente, isso não é responsabilidade. Estou pensando num mundo, coisa até que eu evito pensar no mundo positivo, de coisas boas. Estou tentando ser uma pessoa melhor mais uma vez na minha vida. Quando eu tento ser uma pessoa melhor, vocês me criticam, entendeu? É isso. Agora, um raro momento você está banalizando o otimismo. A felicidade. Isso. As pessoas vulgarizam muito a felicidade. Então, eu acho isso, cara, que é uma... No geral, já que vocês não gostaram da minha segunda opção, então eu vou ficar com o meu decreto. Se não mudar a data FIFA, é uma sabotagem. O problema é que você tem que conversar com o treinador do Paraguai, do Uruguai, dizer, você pode dar uma força aqui pra gente? Eu fiz um calendário, não é que eu fiz, eu acho que nem é nesse caso, sinceramente. Ninguém tem culpa. A culpa é que a gente tem tanto jogo marcado que não cabe em 365 dias, não cabe. Então, assim, você teria que ligar para o treinador do Paraguai, do Equador. O Chile foi convocado ontem sem o Pulgar. Boa notícia para o Flamengo, nesse sentido. Faz tempo que o Pulgar não é convocado, inclusive.
Da Argentina, de quais outras seleções? Colômbia, Uruguai, Equador. Já falei assim, por favor, o senhor poderia não convocar jogadores... claro que esse não é o melhor do mundo. Assim, vai catar coquinho. Eu estou montando meu time para a Copa, que se dane o campeonato de vocês. Quem que mandou catar? O Ancelotti já mandou catar coquinho. Exato. Na resposta, ele está dentro do direito dele, está tudo certo. Eu só acho que se cada um olhasse um pouquinho, mas não é responsabilidade deles. Eu realmente estou pensando num lado poliano. Agora, tem que resolver, cara, porque se não resolver, é um boicote ao produto, é uma sabotagem ao produto. E não vai estragar o campeonato. O campeonato vai ter um final, mas um final que pode ser um final que não pode não espelhar a realidade. Como já aconteceu no passado, quando o Pedro estava voando na temporada, o Flamengo precisava muito dele e ele foi convocado para a seleção brasileira e simplesmente durante um treino no CT do Atlético Paranaense, ele teve uma entorse no joelho esquerdo. E depois foram feitas algumas ressonâncias magnéticas no jogador que confirmaram a ruptura do ligamento cruzado anterior, tirando simplesmente o atacante do Flamengo de uma temporada inteira, né? O Flamengo ali na reta final acabou perdendo seu principal jogador, momento que o Flamengo mais precisava dele. Então, galera, essas datas FIFA, simplesmente quando não são jogos de eliminatórias da Copa, vêm só para lesionar jogadores e também, lógico, atrapalhar ali o calendário dos clubes, que já são muito apertado e bem difícil. Então é bem complicado, né, essa situação de data FIFA sem ser jogos de eliminatórios, esses amistosos que não servem para absolutamente nada. Dos fatos, 2 times desfalcados, jogando jogos decisivos, no momento crucial da temporada, não, que esse aqui não tem 8, esse aqui não tem 7, que está fazendo um jogo com o Paraguai na Tailândia, o outro está jogando contra a seleção do Butão lá em Londres. Cara, tá de sacanagem, né, cara? Então, vai lá, vai assim. Vocês acham legal? Joga. Não é isso. Vai lá, Butão e Uruguai. Ele tentou começar feliz, mas não tem já como. Zoou a conversa. Roger não zoei não, cara. Que me irrita, cara. Vocês ficam buscando soluções quem? A gente? Não tem, cara. Não tem solução. Tem que ter bom senso, boa vontade. Mas esse bom senso também não é uma solução. Aí fica lá o Júlio Avelar, coitado. O que ele vai criar? Um novo calendário? Um 380 datas? Não tem. Nesse momento, o coitado do Júlio Avelar, que é o diretor de competições da CBF, ele está tentando ajeitar. Agora, o problema já está na mesa. Assim, daqui a pouco eu explico que soluções podem ser tomadas, mas nenhuma é boa, porque a única solução nesse momento que funcionaria era aumentar o ano para 450 dias no futebol brasileiro. Mas já eu explico com detalhes. E o jogador? O jogador pega o telefone... Me libera aí. Aí acontece que nem o Caio Jorge, que foi cortado da seleção. Nunca mais volta. Não foi jogar contra a Bolívia em El Alto. No domingo seguinte estava em campo pelo Cruzeiro, não voltou mais. Roger Flores, boa tarde, bem-vindo. E aí, André? Estou só de camarote aqui, escutando esse debate. Boa tarde, Led, Bruno. Fala aí. E tentando aqui raciocinar dentro desse caos todo que é esse calendário da CBF. Imagino também que Palmeiras e Flamengo não estejam ajudando, né? Porque não vão pensar no bem comum. Aqui, como sempre aconteceu, não só Palmeiras e Flamengo, eu estou falando dos dois porque são os dois protagonistas do campeonato, mas qualquer outro clube nessa situação também não faria nada para ajudar. Se puder só beneficiar um, é o que o time quer, né? E o outro que se dane. Então, eu acho que essa discussão vai ser discutida aí durante algum tempo e uma decisão vai ter que ser tomada e ser cumprida, independentemente do que as duas equipes acham ou do que o campeonato acha. Ou se vai ser com os desfalques de seleção, ou se vai ser dentro de uma data que vai espremer alguns dias de descanso para uma grande final de Libertadores. Bom, eu acho que vai ser por aí. Em relação à convocação da seleção brasileira, eu já tinha falado da última vez que eu não tinha gostado. E dessa vez, novamente, não é do meu grande agrado, vamos dizer assim. Eu acho que tem nomes de uma insistência muito grande, algumas surpresas de jogadores que há muito tempo a gente não ouvia falar, mas que a gente vai debater aí durante o programa. Eu não vou tomar muito tempo para a gente começar o programa e entrar nos
nos assuntos e começar a falar deles. Mas, mais uma vez, eu não gostei da convocação da seleção. Olha, várias manchetes, hein? Muitas manchetes. A gente começa pelo não gostei da seleção ou sobre o calendário. Não gostei da convocação. Perfeito, eu também assim. não gostei. Eu também não gostei. Mas essa história do calendário, só para matar, assim, eu acho que do ponto de vista do bom senso não tem solução, porque o bom senso também não vai entrar na mesa aí. Mas a parada de, no pior dos mundos, tá todo mundo desfalcado, esportivamente, pelo menos, ninguém vai ter o que reclamar. O produto, ele é sabotado. Quem perder vai reclamar. Mas Sempre. vai reclamar, aí vai reclamar, tem. vai apontar o dedo pro espelho, porque assim, eu perdi 8, os caras também perderam 8. Tá todo mundo no prejuízo. Agora, pode ser, e aí eu brinquei com a história do Cruzeiro, se geral tropeçar e o Cruzeiro, por exemplo, toma essa ponta, aí você tem um beneficiado indireto, porque o Cruzeiro também não tem culpa. A real é que, dessa vez, ninguém tem culpa, né? Mas alguém vai ser prejudicado. E nós também, porque o produto ele vai ficar pior do que ele poderia. Uma coisa é você ter o Palmeiras 100%, o Flamengo 100% e tal, e não terá, muito provavelmente. Então, assim, se tiver todo mundo desfalcado, você pelo menos não vai ter alguém para apontar o dedo e falar, mas fulano está com menos desfalques do que eu ou foi beneficiado na tabela. Pelo menos isso. E aí, cara, são as duas maiores fortunas da América do Sul que montaram o elenco para essas crises mesmo. Infelizmente, assim, eu estou indo já para um mundo do conformismo, né? Se não tem jeito, eu vou tentar olhar o copo meio cheio. São os dois melhores elencos. Eles, mesmo os desfalcados, todos esses jogos que a gente citou aí, eles seguem sendo favoritos. Ou não? Será com 8 desfalques? Eu acho que sim. Bom, até 8, né? Por enquanto a gente tem a projeção de que eles podem perder até 8 jogadores. O cerne da questão é o seguinte, é muito jogo para pouco dia. Não cabe a quantidade de jogo que a gente tem aqui em 365 Imagina dias. se eles estivessem na Copa do Brasil ainda. Exato. Não, aí esquece. A CBF contou com sorte então, nesse ponto. diante desse cenário, o clube é punido pelos jogadores que ele contrata, ou seja, ele é punido pela sua própria competência. O Palmeiras foi jogar a Copa do Mundo de Clubes. E aí você tem que remarcar jogos. E aí o Palmeiras teve que jogar numa data FIFA, desfalcado, contra o Juventude. Foi um jogo em casa, o Palmeiras ganhou fácil, não chamou atenção. Se perdesse, olha aí, jogamos desfalcado pela data FIFA. O que está acontecendo? O que está pegando agora? Só tem uma semana, como eu expliquei, até o fim do ano, sem jogo marcado para o meio da semana, que é justamente a semana da final da Libertadores, e a CBF faz isso para que envolvidos do futebol brasileiro possam jogar naquele meio de semana, que vai acontecer numa terça-feira. Palmeiras e Flamengo vão jogar numa terça-feira, porque na quarta daquela semana eles terão que fazer o check-in em Lima. Bota pra gente o calendário de Palmeiras e Flamengo até o fim do campeonato, porque é uma questão bem difícil, eu vou tentar explicar o que está pegando. Então, na próxima rodada, tá tudo certo. O Palmeiras vai receber o Santos, o Flamengo vai visitar o São Paulo, né, jogos desse meio de semana, amanhã, tudo certo. O Flamengo vai visitar o São Paulo, não tem desfalque. Fim de semana também está tudo certo. O Palmeiras vai visitar o Mirassol, o Flamengo vai receber o Santos. Aí vem o problema. Esse jogo, que é o jogo atrasado da 13ª rodada, Santos e Palmeiras, está marcado pro dia de Brasil e Senegal, um sábado, né? Assim, dia 15 de novembro, assim como Sport e Flamengo. Está marcado pro dia, já está faz tempo, né? Dá para colocar esse jogo numa outra data? Tá difícil arrumar uma outra data. Então é bem provável que pelo menos esse jogo eles jogam. Estão tentando uma solução, eu não consigo enxergar qual. Estão tentando uma solução, mas é bem possível que eles joguem aí desfalcados. Você imagina visitar o Santos na Vila Belmiro, com o Santos desesperado contra o rebaixamento, com 8 desfalques, mas pode ser a realidade do Palmeiras. E aí, o jogo seguinte é Galo e Palmeiras e Fla-Flu. Esse jogo está marcado para uma quarta-feira, que é o dia seguinte a Brasil e Tunísia. Ou seja, não dá tempo dos caras voltarem para jogar. E tem um outro problema. Nesta quarta-feira é o dia em que o Galo terá que fazer o check-in em Assunção para a final da Sul-Americana. Então, ou ele joga o Galo quarta-feira de tarde, 4 da tarde, e viaja na sequência, ou põe para terça-feira, dia do jogo da seleção, coisa que a CBF não quer. Então, tem uma possibilidade que é, por exemplo, pegar esse Palmeiras e Vitória da 37ª rodada e colocar ali, onde é a 34ª. Mas isso você mexe com outros times interessados em outras partes da tabela, né? E, inclusive, o Palmeiras olha para isso e fala, poxa, mas então eu vou ter que jogar os 2 jogos finais do campeonato fora de casa, será que é bom para mim?
Então tem essa questão, não tem solução perfeita. Aí tem o Palmeiras e Fluminense, Grêmio e Palmeiras, Palmeiras e Vitória, que pode ser Palmeiras e Galo, na 37ª, Ceará e Palmeiras, quando o Palmeiras vai pegar Bragantino, Galo fora, Ceará e Mirassol. Para fazer essa troca também desse jogo do Vitória com o jogo do Atlético, você tem que consultar o Vitória também. Claro. O Vitória também está numa briga de zona de rebaixamento e ele pode entender que jogar na 37ª rodada contra o Palmeiras já pode ter ganho o título e pode ser um jogo teoricamente mais fácil do que na 34ª. Então, como é que você convence o Vitória também a mudar as datas de jogos? Uma ideia. Sim. Eu não estou dizendo que vai acontecer, é uma ideia. É porque se você tem uma ideia com 2 pontas, é difícil, mas você tem 2 pontas. Aí você coloca uma terceira ponta, você complica ainda mais, né? Fica mais difícil ainda de você resolver. Aí eu perguntei... Você está embolando mais o Retel. Se não for o Galo, é possível que o Fla-Flu seja quinta-feira, por exemplo, e esse hipotético Palmeiras e Vitória na quinta-feira, para que dê tempo dos jogadores que defenderam suas seleções voltem? Não dá, porque você impacta as rodadas seguintes, não tem data. Então, tá um quebra-cabeça danado. E como disse o Formiga, você imagina se eles estivessem nesse momento na semifinal da Copa do Brasil. Aí, cara, não ia ter como terminar o ano. Então, para sorte do nosso calendário, olha que loucura. Para sorte do nosso calendário, Palmeiras e Flamengo foram eliminados da Copa do Brasil, senão não ia ter como terminar o ano, não ia ter como. E aí, um problemão que vai ser lá na frente tratado pelos clubes é que o campeonato acaba num domingo, né? Dia 7. 3 dias depois, começa o Intercontinental. Então, ou Palmeiras ou Flamengo, quem ganhar a Libertadores, vai ter que jogar domingo uma partida que pode decidir o título, e embarcar, como fez o Botafogo, na sequência, para 3 dias depois, do outro lado do mundo, estrear no Intercontinental. Aquilo acabou com a chance do Botafogo. E provavelmente vai acabar com a chance do campeão da Libertadores esse ano de ter um bom Intercontinental também. Então, insisto, aqui no futebol brasileiro, os clubes são punidos pela competência deles. Ganhou o torneio, se classificou para outros, você vai se ferrar, porque o calendário não vai deixar você disputar tudo decentemente. Você joga o campeonato inteiro a bordo de um navio 5 estrelas. Quando chega no momento decisivo do campeonato, você aluga um bote e manda todo mundo entrar no bote. Entra aí no bote, dá uma remada aí e resolve. Cara, isso é muito absurdo. Sem contar que os jogadores de Flamengo ou Palmeiras que vão jogar o Intercontinental quase não terão férias. Isso porque o estadual de 2026 inicia no dia 11 de janeiro, na segunda semana de janeiro, e o Campeonato Brasileiro de 2026 vai iniciar no dia 28 de janeiro, por conta da Copa do Mundo. O calendário, foi completamente alterado. Mano, sem contar que esses jogadores de Flamengo e Palmeiras vão estar com um número de jogos muito acima dos demais times, já que eles jogaram a Copa do Mundo de Clubes agora nesta temporada de 2025. Irmão, não há atleta que aguente jogar em alto nível por muito tempo num calendário insano dessa forma. O cara vai quebrar, o cara vai cansar, o cara vai oscilar, não tem como. Cara, é muita loucura, surreal o que vem acontecendo, no futebol brasileiro. É isso que está acontecendo, cara. Chega no ápice do campeonato, você tem Palmeiras e Santos e Palmeiras. Santos e Palmeiras e um Fla-Flu, é só isso. É como se fosse Real Madrid, Barcelona e Chelsea e Liverpool. Não. Vai jogar com reserva, porque eles estão voltando da data FIFA, que está todo mundo cansado. Então mesmo. A questão... Aí, cara, isso aí é um absurdo, é uma coisa tão surreal que a gente fica até com medo até por ser uma coisa do sistema, não ter um culpado individualizado para você apontar para ele, para você é o responsável. É o sistema que está errado. Eu acho que mas é o último ano, né? Provavelmente, não? Pô, mas só olha, que rolo para o último ano, né, cara? Porque, na verdade, você está matando a reta final do campeonato, independentemente de no final quem for campeão. Eu estou olhando para o produto, cara. Na verdade, é o que interessa a todo mundo, a nós, aos clubes, aos dirigentes, aos jogadores, ao torcedor. Me lembra, já que o Pontos Corridos é uma maratona, me lembra um pouquinho a São Silvestre, né? Perto da linha de chegada, bota a subida da Brigadeiro, que é a pior hora, né? Para todo mundo morto.
mas é uma parte fundamental do campeonato. E ali depois tem uma retinha e tal. Assim, mal comparando, cara, é a circunstância, entendeu? Eu não estou passando pano para a situação, não. Estou querendo olhar para Não tem solução. Pelo menos isso é com o Flamengo e Palmeiras, que tem um elenco para com 8, porque o jogo contra o Juventude foi meio com escolha do Abel, né? Ele poupou uma galera depois de um jogo... Não, o jogo em data FIFA... Não, digo esse agora, esse desse agora final de semana. Sim. Ele fez uma escolha e mesmo assim ganhou tranquilo. Eles podem se dar esse luxo. É claro que com um jogo decisivo, alguns ali podem pesar mais que os outros. Mas, cara, Flamengo e Palmeiras são favoritos em todos aqueles jogos ali. Ou muda alguma coisa? Então, mas a questão é que, por exemplo, ele escolhe não ter os titulares iniciando. Mas ele tem a força dele no banco de reserva. Se começar a desandar alguma coisa, ele bota a galera para jogar. Não tendo, ele começa com um time reserva, que é um time bom, e se as coisas não começam a andar, ele não tem alternativa no banco de reservas. Eu entendo, obviamente, os treinadores e os clubes, mas é isso, alguma solução tem que ser tomada. Como? Quando? A verdade é que alguém vai ter que ceder, né? Não, então, e aí nesse momento... Ou alguém. Aí eu estou especulando, né? Ninguém me disse isso, mas como Palmeiras e Flamengo se tornaram inimigos no bastidor... Não tem conversa. Não tem conversa, assim, porque como eles são sócios do campeonato, mas eles se enxergam como inimigos, eles podiam sentar e falar qual é a solução que seja boa para os dois, equânime para os dois. Mas a minha impressão é que, ao contrário disso, vai ficar cada um no seu canto, torcendo para o outro se ferrar mais, esperando as convocações serem... aquele time se ferrou mais que o meu, eu posso levar alguma vantagem. Isso é a minha impressão. E eu vou mostrar para vocês o calendário de seleções, como jocosamente destacou o Lédio, porque, de fato, pra gente, cara, que tá pegando fogo no Campeonato Brasileiro, ver nossos times desfalcarem por causa de amistoso da seleção já é difícil. Imagina amistoso do Equador, amistoso da Colômbia. Então, por exemplo, a gente vai ter os seguintes jogos aqui, nesses amistosos que estão na sua tela. Mongólia e Argentina. Angola e Argentina. Vocês perderam a cena aqui agora do Lédio colocando a mão na cabeça. Como é que é a Mongólia? Qual é o outro? Colômbia e Austrália. México e Uruguai. Estados Unidos e Uruguai. Canadá e Equador. Equador e Nova Zelândia. Estados Unidos e Paraguai, México e Paraguai. São os jogos que impactam a vida de Palmeiras e de Flamengo. São jogos oficiais, são jogos da data FIFA, eles têm direito de jogar. A Argentina também escolhe cada amistoso, hein? Mas a Argentina... O Flamengo pode perder Arrascaeta, Plata, Carrascal, De La Cruz, Varela, além de Danilo e o do Alexandre, que já foram convocados. Você não tem os locais aí desses jogos, não? Mongólia e Argentina. Não tem os locais. O Palmeiras pode perder o Sousa, o Gustavo Gomes, o Piquerez, o Aníbal Moreno, o Emiliano Martinez, o Facundo Torres e o Flaco Lopes, além do Vitor Roque, que foi convocado. Ontem saiu a lista do Chile, essas listas não saíram ainda. E o Pulgar não está. Faz um tempo já que o Pulgar não é convocado pelo Chile. Aliás, o Chile, pior time da América do Sul, decidiu abrir mão do Pulgar para a sorte do Flamengo. Para a sorte do Flamengo. Cara, eu não sei o que eles vão fazer, cara, mas eles deveriam buscar uma solução, porque o campeonato vai ser absolutamente escorraçado, cara, com essa situação. Escorraçado. Uma solução, pelo menos a CBF poderia ter, em vez de jogar sábado e terça, jogar numa quinta e no domingo. Muitas seleções europeias jogam quinta e domingo. E já na semana que vem ela tem uma semana mais livre. Seleção marcada. As seleções, né? A seleção brasileira, pelo menos, eu acho que diminui um pouquinho esse impacto no jogo do meio de semana. Porque realmente, se jogar quarta, ninguém consegue jogar. Porque agora já está marcado o jogo, mas seria uma solução melhor mesmo. Mas isso eu já falo há algum tempo aqui. Você tem razão mesmo. Na verdade, porque as escolhas dos jogos da seleção brasileira são da CBF. Perfeito. Então ela estende a semana de treinamentos para jogar no sábado e na terça-feira. Mas a maioria, grande maioria na Europa, eles jogam na quinta e no domingo. Na quarta e no domingo. Então você dá a semana seguinte livre para os clubes, para os atletas voltarem para os seus clubes, para jogarem no meio de semana com um pouquinho de tempo de descanso, de recuperação. Aqui eles estendem isso no jogo, né? Então só entregam
o jogador para os seus clubes novamente na quarta-feira, aqueles que conseguem pegar um voo particular, um voo, né, fretado, porque senão é só na quinta. E estourado. E, por exemplo, é triste, né, cara? É triste você ver... Vou te falar, são pelo menos 3 rodadas que vão ficar estranhas aí para eles. A da semana da Libertadores, o jogo na terça-feira não é o ideal, é você ter a semana inteira para se preparar para o jogo, né? Sim. Vão ter que jogar terça-feira. E as 2 em que eles terão desfalques, assim, ou seja, você tem 3 rodadas eu acho que tristes, assim, para os candidatos ao título que mais pegou fogo na história dos pontos corridos. Todo mundo tem razão. O pior é que todo mundo tem razão. Por exemplo, a CBF marcou esses 2 jogos para o dia 15, semana passada, não foi isso? Semana passada anunciaram os 2 jogos, Palmeiras e Santos, Santos e Palmeiras e Sport Oficialmente sim, embora há muito tempo já se fala que seria na data FIFA. A CBF resolveu. Só vai faltar o jogo do Atlético com Fortaleza. Faltava resolver a situação do Atlético na Sul-Americana. Não contava, ou talvez contasse, que Flamengo e Palmeiras fossem fazer gestões para ter seus jogadores, para tentar mudar, por não terem, com toda razão, ficarem desfalcados nesses jogos que são importantíssimos para os 2. Então não tem solução, cara, entendeu? Todo mundo tem razão. A seleção tem razão, os técnicos das seleções têm razão, a CBF tem razão, os clubes têm razão. O que você vai fazer? Entendeu? Aí, por isso que uma hora, aí eu te digo, uma hora você tem que buscar um bom senso, cara. Porque nessas horas... Que não vai rolar, Quando tem esses debates de bastidor e essas brigas, que assim, a bola da vez é Flamengo e Palmeiras, mas já foram outros clubes, né? Essa polarização de dirigentes já aconteceu em outros cenários, né? Já aconteceu com Flamengo e Vasco, já aconteceu com o Grêmio e Palmeiras, com Corinthians Internacional, com São Paulo e mais não sei quem. É só a bola da vez... É impossível pensar numa liga, no sentido, não liga para decidir direito, que é o que existe hoje. Liga, como tem a Premier League, La Liga, onde os clubes são sócios e todos ali sentam numa mesa para, de fato, decidir, elegem um presidente, mas eles fazem parte de um produto só e remam para o mesmo lado. Nessas horas, me lembra muito o campeonato de várzea, que você vê o detalhe do detalhe do detalhe no regulamento para falar, cara, isso aqui não, porque eu quero o meu benefício e eu quero que o outro se prejudique. Então, meu irmão, não vai caminhar nunca. A real é que, em algum momento, essa decisão vai ter que cair na mão da CBF e, pelo regulamento lá, a palavra final é deles, e eles vão desagradar alguém. E aí, se eu sou a CBF, no pior dos mundos, eu tenho que desagradar os 2, né? Nesse momento, até no desagrado, tem que ser político. E esse assunto é tão importante porque já impacta no dia a dia dos clubes hoje. Já impactou. Não é que vai impactar na semana que o jogo vai ser marcado, já impacta hoje, porque essa indecisão interfere no dia a dia, na logística, na preparação, no entendimento do que você pode forçar de semana aqui. Esse jogo é mais forte, eu tenho que dar um pouquinho mais de intensidade ou eu tenho que recuperar um pouquinho. Então isso já está impactando no dia o que pode acontecer daqui a 2, 3 semanas. Para um time de futebol como Palmeiras e Flamengo, que vão disputar os 2 campeonatos nessa reta final, isso já está impactando. Isso na cabeça do Felipe Luiz, do Abel, eles têm que entender como isso funciona a longo prazo. A longo que eu estou falando esses últimos 2 meses, porque impacta no treinamento de hoje já. Qual o tipo de treinamento eu daria hoje se a gente tivesse essa sequência de jogos? Não tendo essa sequência de jogos, o que eu posso manipular para entender o que eu dou de carga para esses atletas? Então, isso tem que... A gente está debatendo aqui como isso pode ser resolvido, mas isso tem que ser resolvido com uma urgência, porque é importante na sequência de carga de trabalho e numa logística de entendimento de treinamento para esses 2 treinadores, cara. Ou para os 2 clubes. Né? Agora, o Bruno tocou num ponto que eu não tinha me atentado, né, durante a minha manhã de obsessão com esse tema, que é o terceiro elemento, o Cruzeiro. O Cruzeiro tem que tirar uma distância de 5 pontos para o líder e um jogo a mais... E ele pode se aproveitar, cara, dessas 3 rodadas, 2 com desfalques e uma na semana da final da Libertadores. E ele pode aproveitar, cara, realmente. O Cruzeiro vai pegar o Grêmio, vamos colocar na tela os jogos que restam para o Cruzeiro, agora nesse meio de semana, amanhã. Depois recebe o Fluminense, vai visitar o Juventude, recebe o Corinthians, visita o Ceará, recebe o Botafogo e encerra contra o Santos. O Cruzeiro pode levar vantagem, cara. A tabela do Cruzeiro não tá boa, hein?
o Cruzeiro pode levar vantagem. Agora, pode mesmo. E o campeonato, você vê, né? Ele pode pegar um rumo completamente diferente, cair. Eu falo cair no colo, mas o Cruzeiro se preparou para estar por ali, né? E aí é mérito ele estar sempre colado. Quem tivesse colado nos dois aí. Em nenhum momento. Não desgarrou em nenhum momento. O erro do Cruzeiro foi naquelas derrotas em casa. Ficou por ali. Então, assim, a gente está falando de um time que se preparou para isso. Se por acaso se beneficiar, é mérito também, porque o campeonato de pontos corridos, que a gente falando da história da maratona, tem uma porrada de percalço no caminho. E, de novo, eu estou tentando olhar aqui para a realidade. É o que é. Do jeito que é, o campeonato pode tomar um rumo que era inesperado, porque a gente estava só olhando para Flamengo e Palmeiras aí, e com essa quantidade de desfalques gigante, pode até ser que não aconteça nada, né? O Flamengo e o Palmeiras fiquem 100% de aproveitamento com os desfalques. Porque, vale lembrar, no ano passado, o melhor momento da era Tite foi na Copa América, ele com uma porrada de desfalque, né? Ele conseguiu recuperar o time com os titulares tudo fora. O Flamengo melhorou com os desfalques, com o Tite. E, assim, aconteceu. Pode ser que o Flamengo e o Palmeiras sintam 0 desfalques e ganhem todos os jogos, mesmo nessa zona aí. Mas pode ser que não. E aí o Cruzeiro pode acabar beneficiado. Zé, o seu feeling de repórter, depois de tudo que você ouviu hoje, perguntou e teve de respostas, o que você acha que vai acontecer? O que eu acho? O que você acha, ouvindo tudo que você ouviu? Bom, certo. A única coisa certa é que Palmeiras e Flamengo, na semana da Libertadores, vão jogar na terça-feira. Tá. Isso está certo. Mas eu estou falando sobre o dia 15. Só não sabe qual é quem. Eu acho que... Não vai acontecer nada, vai jogar dia 15. Eles vão jogar desfalcados 2 jogos, 2 rodadas. Acho que não vão conseguir uma solução. Porque não tem. E eles vão jogar desfalcados. Mas por que você acha? Isso não tem solução. Era isso. Aí eu perguntei, se isso acontecer, por exemplo, o Palmeiras está quieto. Ele está aguardando uma solução. O Palmeiras não está... Nem Flamengo, nenhum dos dois se manifestou. Eu acho que após a conclusão de que não vai ter jeito, aí os 2 clubes vão se manifestar lamentando o ocorrido. Tem uma solução. Então, eles estão esperando uma definição da qual eles estão tentando arrumar uma solução em conjunto. Essa solução acho que não virá. Porque não tem. No máximo vão colocar o Vitória no lugar do Galo, se o Vitória aceitar. No máximo, mas não vai com desfalques. E eu acho que, infelizmente, nós teremos 2 rodadas disputadas com os candidatos ao título, com times totalmente reservas. E no final das contas, os times que não tiveram competência de chegar numa final de Libertadores ou sequer jogar, né, uma Libertadores por não terem se classificado, vão acabar tendo benefício e se aproveitar de Flamengo e Palmeiras pelos desfalques que certamente terão para esse confronto, ou por lesão ou sendo poupado para a grande decisão que vai acontecer em Lima. Sem contar também com baixo interesse dos atletas que vão jogar por essa competição, ou seja, por esse jogo, na verdade, exclusivamente, por terem uma decisão lá, né, na Libertadores da América e um campeonato que está acima do Brasileirão, que é a Libertadores. Como, por exemplo, nós vimos acontecer lá no Castelão, Flamengo e Fortaleza, os jogadores num baixíssimo nível de interesse da partida, porque sabiam que tinha uma decisão na Argentina contra o Racing naquela semana. Então, assim, é um absurdo isso que vem acontecendo. A CBF deveria simplesmente, né, ajudar os times que chegaram por méritos e competência nessas posições e, de alguma forma, tentar equacionar essa situação. Porque, senão, você chega às decisões, se classificam para as grandes competições e é penalizado, enquanto os times que não chegam e que não têm competência para sequer se classificar acabam sendo beneficiados. Se acontecer isso que a gente está projetando, não projetando, né, do Cruzeiro se aproveitar de tropeços de Palmeiras e Flamengo, a reclamação no final... Nossa Senhora! Gigante, vai ser absurda, porque teve a mudança de calendário, porque tiraram os jogos de Copa do Brasil do meio do Campeonato Brasileiro, jogaram lá para o final e vão entender de que houve um favorecimento ao Cruzeiro. Só tem que o Cruzeiro descansou, que o Cruzeiro teve tempo, que o Cruzeiro não sei o quê, e que só se concentrou em Copa do Brasil depois. Não é uma... E que os 2 times que estavam fora de Copa do Brasil, que poderiam ter 2, 3 jogos de meio de semana, né? Que não iam ter, né? Que iam ter umas 2, 3 semanas mais tranquilas, não estão tendo. Então, meu irmão, é tiro, porrada e bomba. Total. Já rolou com os clubes ingleses uma parada, inclusive deu quiprocó com seleção e departamento médico de Arsenal, Chelsea, outras vezes. Lembra de um caso, acho que foi o Martinelli, o Gabriel Jesus, que o Arsenal dizia, não, tá machucado.
Aí não foi convocado, deu 3 dias depois estava jogando. Acho que aconteceu com o Martinelli recente. Foi. Óbvio que eu não estou dizendo que isso aqui é a solução, mas nessas horas não saiu a lista de algumas seleções. Não, na última teve o João Pedro, não foi convocado. E depois jogou. Jogou. Chegar para os departamentos médicos e falar, meu irmão, é laudo aí, tá todo mundo estourado, não pode convocar ninguém. Sai mandando, AFA, aqui não pode. Não sei quem também não pode. Mas eles podem convocar mesmo assim, não podem? Pode. Para ter uma avaliação médica deles. Então, mas aí tem que ir o somebody log, né, para falar. Eu cheguei a ouvir de um ex-jogador, em cima do que você falou, que essa seria uma solução até simples, pode não colar, porque os clubes podem chamar. Isso. Porque sempre quando você tem um treino, um jogo, você tem algum tipo de edema muscular. Edema aqui, desgaste muscular. Edema. Como o Vasco fez com o Lauro Jardim depois daquele jogo do Inter. Edema muscular. Edema muscular. Léo Jardim, desculpa. Edema muscular sempre acontece depois de um jogo. E que você poderia fazer, como o Vasco fez depois de Inter, aquele jogo no Beira-Rio, edema muscular. Não dá para convocar. Só que, como disse o Roger, não, beleza, eu quero ver o jogador mesmo assim. O nosso departamento médico vai avaliar. Agora, mas que aí ponto depende da chegamos? relação Olha o que a gente está debatendo. Olha o que a gente está debatendo. Em vez de a gente estar debatendo só jogo, infelizmente, cara... Mas que você já deu aqui. Na última convocação de data FIFA, o Flamengo fez um trabalho de bastidor importante. O Flamengo não teve ninguém, perdeu para ninguém, não ser convocado, né? Os jogadores sul-americanos. Acho que ninguém foi. Acho que o Flamengo não teve nenhum jogador convado daquela vez. Na última data FIFA. Isso que eu digo. Esse eu falei tipo de trabalho que os clubes têm que saber fazer. Ele teve bom senso, não sei como o Flamengo fez, mas ele conseguiu. Não tinha ninguém. As listas não saíram ainda, né? Por enquanto, os desfalques garantidos são só dos brasileiros. Lédio cobriu muito, o Roger pegou essa época como jogador, o Rizek também já era repórter. Não estou exaltando não, né? Estou só lembrando. Se é o Vasco do Eurico, qual é a chance dele ter algum jogador convocado aí na América do Sul? Haja edema muscular, haja laudo. Cara, vai ser uma epidemia de lesão no... Mas assim, a gente está indo para um ambiente tão varziano que a gente está levantando isso aqui, óbvio, na lorota, na brincadeira. Mas, cara, eu não duvido que isso, em algum momento, alguém lá dentro fala, cara, e se? Porque, cara, é tão desesperador que tu começa a ir quase pro lúdico da história, né? Óbvio, com um pé no mala, né? Sim. Mas, enfim, a gente falou que o bom senso está fora da mesa, né? Ele já saiu faz tempo aqui da... E quem está assistindo o programa diz, poxa, mas por que vocês não põem o campeonato para cima? Vocês transmitem o campeonato, vocês são a casa do campeonato brasileiro. Mas é o que a gente está tentando fazer. É o que a gente está tentando fazer, exatamente. Cara, primeiro que a gente é jornalista, né, cara? Comunicador, jornalista, comentarista. E segundo que a gente gostaria de realmente, assim, eu tô realmente mal, cara, de ver... Eu tô mal de ver Flamengo e Palmeiras, 2 timaços, tendo que entrar em campo com um time misto. Eu tô, assim, me remete ao tempo da pandemia. A gente tá falando de 3 rodadas, né, então? 2 com desfalques e uma que eles vão por time titular, mas é a semana da Libertadores. Vão jogar na terça-feira e no sábado vai ter a final da Libertadores. Bobear até pior, né? Entrar em campo... É melhor botar o time reserva do que botar os caras tirando... Não é tirando o pé, mas com medo danado de se machucar e ficar fora da decisão. E assim, lamento muito também por quem for jogar o Intercontinental, cara, que é um sonho do time sul-americano, um sonho. E não tem como cumprir esse sonho jogando a Vera a última rodada do Brasileiro, embarcando para estrear quarta-feira contra um time forte. E agora tem um jogo a mais. Então, sim, infelizmente, cara, aqui a gente é punido. Mas aí, com todo respeito à FIFA, ele já deveria ter terminado esse Intercontinental, né? Porque quando ele cria o Mundial de clubes, ele bota mais um no final do ano. Ela cria um problema para ela mesma. É que ninguém abre mão, cara. Então, assim, a Conmebol aumenta os jogos da Sul-Americana com o mata-mata, né? Aquele mata-mata que opõe o terceiro de grupo da Libertadores com o segundo de grupo da Sul-Americana. Você aumenta mais 2 datas. Não para de aumentar a data, cara. E o ano tem sempre o mesmo número de dias. Mas os clubes concordam, né? Os clubes concordam com esse aumento de datas. Não tem muita opção. Assim. Tem, lógico que tem. Lógico que tem. Até onde eu soube, foi imposto, assim, foi comunicado ao Brasil. Vai ter um mata-mata aí, se preparem. Libertadores contra a Sul-Americana. Mais 2 datas, se virem aí. E o dinheiro roda, né? Também ninguém vai querer abrir. Não, então. Quer jogar menos, mas ganhar menos. Porque os clubes reclamam que não querem jogar, que tem muito jogo, que não tem data, que não tem aquilo, mas não abre mão de sentar numa mesa e discutir, olha, não dá mais para jogar essa quantidade de jogo. Porque isso é o lado financeiro. Cada jogo que o Palmeiras não joga, que o Flamengo não joga, ou que tiram de datas de Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Fluminense, qualquer time,
menos exposição de marca, menos direito de televisão, é menos dinheiro. Então é sentar na mesa e rediscutir tudo que é contrato. Ano que vem, Ó, eles treinador, vão cortar, né? treinador, você que reclama pra caramba que tem 200 datas, agora a gente vai ter 150. A Champions E aí mudou, a cara. gente perdeu Mas aumentou, né? 10, aumentou. 15% de orçamento. Vamos diminuir teu salário de 10%. Mas eles tiraram Ninguém agora quer, 10, 15% de jogos dos clubes da Série A, né? Eles vão jogar a menos na apresentação que a CBF deu no novo calendário. Melhorou Não, porque novo Tem uma... É esse relevante a aumento do mudança. número de jogos é no mundo inteiro. Então você tem vários treinadores da Europa reclamando. Sim, hoje. sim, mas é o que eu tô europeus estão falando. reclamando O Bahia muito, vai terminar muito, esse ano muito. com 80 jogos. O Bahia esse Bahia ano. está com 73. 72. Não, 73, faltam é. mais 7 rodadas. Vai Mais terminar o sete. jogo com 80. 80. Eu estava lembrando, o Palmeiras de 94, cara, se eu não me engano, jogou 97 jogos. Acho que até hoje é o clube brasileiro com o maior número de jogos numa temporada. Ou é 94 ou é 97. Pode ser, ele foi campeão paulista do Rio São Paulo do brasileiro e chegou até longe na Libertadores. Foi até que era pro São quarta Paulo. ou semifinal. Acho que quartas, talvez. Quartos que é pro São Paulo do Tele. E acho que foram 97 jogos ou 94. Esses dias, em 2021, o Bahia jogou 84. Já teve ano, o Flamengo em 2019 jogou 80 e blau também. Assim, vai melhorar, mas até melhorar a gente ainda vai sangrar e aí talvez no principal ano ou em um dos melhores anos do ponto de corrida a gente vai sentir essa hemorragia pela última vez, mas talvez de uma maneira Inegável bizarra. que a CBF está tentando melhorar. Pro ano que vem foi Não, anunciado o um calendário calendário que é melhorou uma melhora. Agora, você tocou, me ocorreu o seguinte ponto também. Digamos que hoje, que eles estão debruçados sobre esse tema, eles consigam uma solução milagrosa. Pô, conseguimos aqui uma data, aí o Santos pode dizer, opa, eu não. Está marcado para o dia 15, Palmeiras, eu quero pegar o Palmeiras desfalcado. Isso que eu ia te perguntar, tem que ter uma unanimidade. Não sei. Não, eu acho que no fazer a regulamento troca, a não sei. palavra final é da CBF. Tem que CBF? dar uma olhada lá. Mas e se não for, eles precisam se proteger. Já deveriam ter se protegido de falar que, cara, tem algum momento que alguém tem que dar a palavra final, né? É igual a pai, né? Beleza, vou ouvir os Sim, a adolescentes CBF em casa. a CBF tem a prerrogativa de marcar os jogos. É que pode dar um barulho danado, né? Mas aí, cara. Bom, vamos para a seleção brasileira. Esse assunto, possivelmente teremos novidade ainda hoje sobre esse tema, então fiquem ligados no GE, a qualquer momento pode surgir novidades sobre o calendário. E aqui, inclusive, é muito difícil você se programar para ver jogo, né? Pô, tal dia eu vou viajar para ver meu time, vou levar meu filho, quero fazer uma viagem, vou com a minha esposa, vou com o meu marido. Cara, o calendário aqui é uma caixinha de surpresas, é muito difícil você se programar. Aqui na América do Sul, não só no Brasil. Tirando né? que você se programa e acontece o que aconteceu com o São Paulo aí, né? Vender os jogos, tirar os jogos do Morumbi por causa de show, aí, por exemplo, vai fazer o mando do São Paulo e Flamengo na Vila Belmiro e tal. Mas, cara, assim, são circunstâncias, porque, de novo, você quer ter uma arena multiuso. O torcedor também precisa compreender. E aí é o nosso papel aqui, às vezes, de ser um filtro chato, de tentar mostrar que por que as coisas são como são. Mundo ideal não vai existir, cara. O dinheiro vem de vários lados ali, o Allianz tem as datas dele vendidas para show, o Morumbi a mesma coisa, garante um dinheiro danado para os clubes. É ruim tirar o jogo do Morumbi? É ruim. O São Paulo tentando se recuperar agora, vai jogar fora de casa contra o Flamengo, que é um dos melhores times do campeonato. Então, aí tem tanto problema, cara. Mas, assim, já foi muito pior, né? Então tá aí, meus amigos. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV e o link dele se encontra na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades para vocês. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!